Bom dia, meu nome é Liliane, eu sou acadêmica do curso de Direito aqui de Maceió, do SESMAC. Estou aqui para falar um pouco sobre os direitos humanos e a população indígena. Conta a história que há 5 séculos os europeus portugueses eles chegaram na América, desembarcaram no Brasil e com isso começou uma reintegração violenta das terras que eram ocupadas pela população indígena. Esse processo de migração durou até o início do século XX e marcou o processo de formação sociopolítica e econômica do nosso país. Com a expansão da colonização, muitas tribos indígenas elas foram extintas. Isso por conta dos conflitos bélicos, da disseminação de doenças trazidas pelos europeus e na tentativa de assimilação do índio à nova sociedade. Em 1500, houve o primeiro contato do índio com o colonizador. Os índios eram vistos como selvagens e sem alma. Em 1537, através de uma bula feita pelo Papa III, ele escrevia dizendo que o índio agora possuía alma. Em 1570, houve uma lei que ela proibia a escravidão, mas continuava com a cultura de assimilar o índio à nova sociedade. Em 1758, Marquês de Pombal, ele reconhece a liberdade da comunidade indígena, ele declara o fim da escravidão e garante-lhes a posse de seus bens. Em 1808 é um período marcado com muita matança e extermínio, chamado de Guerra Justa, liderada por Dom João VI. Em 1910 houve a criação do SPI, que é Sistema de Serviço de Proteção ao Índio, liderada por Marechal Rondon. Em 1967 houve a extinção do SPI e a fundação e a criação da FUNAI, Fundação Nacional do Índio. O SPI ele trazia políticas contraditórias, porque ele foi criado para proteger a comunidade indígena, no entanto, é marcado por uma política corrupta, uma política onde os índios continuavam morrendo, só que agora morriam sob a tutela do SPI e eles estavam sendo escravizados e, além do mais, as suas terras continuavam sendo distribuídas para os colonizadores na tentativa de expansão do capitalismo. Já na década de 70, houve a criação do Estatuto do Índio, que é a Lei 6.001 de 73, e nessa lei, os índios, no Estatuto, os índios são considerados relativamente incapazes, por isso devem ser tutelados pelo Estado. Nessa mesma década, houve a criação do PIN, que é Plano de Interação Nacional. Esse plano de interação aconteceu no Amazonas, onde empresas nacionais e multinacionais começaram a investir na expansão territorial de madeireiras, agropecuárias, extrativismo, e novamente aconteceu uma nova matança com a comunidade indígena e também com os seus defensores. Essa situação só veio melhorar na década de 80 e 90, isso por conta da promulgação da Constituição de 1988, que é uma Constituição também conhecida por ser uma Constituição cidadã, porque ela é voltada para o interesse do ser humano, ou seja, o seu princípio basilar é a dignidade humana, isso por conta de várias atrocidades, não só com a população indígena, mas um outro exemplo também foi a era Hitler, onde o ser humano deixava de ser humano e passava a ser coisa, passava a ser objeto. E assim diz a Constituição. A Constituição de 88, em seu artigo 3º, inciso 4º, ela diz: constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E ela vai além, quando ela escreve um título inteiro, que é o título 2º, sobre as garantias fundamentais. E assim diz o artigo 5º:
todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Ele fala: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano degradante, e é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. O que a gente nota é uma maior proteção às diferentes culturas existentes no país e no mundo. Além de proteger, a própria Constituição, ela castiga, ou seja, ela pune os infratores na tentativa de coibir essas manifestações que matam os direitos e as garantias fundamentais. Ainda vai além, ela criou um capítulo próprio para o índio, isso no artigo 231 e 232. Deixa eu dar uma olhadinha. Olha aqui. Assim fala o capítulo 8º dos índios. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Artigo 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. O que a gente observa é uma Constituição voltada para a realização dos direitos humanos. E sobre os direitos humanos, tem um texto bem interessante da Flávia Pilversan, que ela fala justamente sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Desafios e Perspectivas. Sobre a diversidade, ela diz: o processo de violação dos direitos humanos alcança prioritariamente os grupos sociais vulneráveis. A efetiva proteção dos direitos humanos demanda não apenas de políticas universalistas, mas específicas, endereçadas a grupos socialmente vulneráveis enquanto vítimas preferenciais da exclusão. Torna-se, contudo, insuficiente tratar o índio de forma genérica, o índio, ou seja, o indivíduo, de forma genérica, geral e abstrata. Faz-se necessário a especificação do sujeito de direito, que passa a ser visto em sua peculiaridade e particularidade. Ou seja, a função dos direitos fundamentais ela é de suma importância. Por quê? Porque os direitos fundamentais, ele reconhece a existência da comunidade nativa e ele vai além quando ele respeita a sua integração com o mundo, sua organização social e a sua identidade cultural. O que a gente observa é que existe uma maior voz da comunidade indígena por meio de tais proteção. A gente pode observar com a paralisação mês passado da BR-101, onde os índios eles contestam sobre a PEC 55 e a PEC 215 e eles pedem melhorias na educação e na saúde indígena. Teve uma pesquisa feita em 2005 e 2007 sobre os índios aqui do estado de Alagoas. E foi uma pesquisa da Atlas das Terras Indígenas em Alagoas, realizada através de financiamento CNPq. Vários antropólogos e estudantes da UFAL participaram dessa pesquisa, cujo objetivo principal foi a organização do banco de dados documentais. Sobre isso, aqui no estado de Alagoas, possui mais de 11 comunidades indígenas. E desse número, só uma comunidade, a Vassu, ela tem a sua terra regularizada, e mesmo assim de forma precária, porque ela ainda é ocupada por poceiros. Além dela ser ocupada por poceiros, eles reivindicam por melhorias que foram descritas e tuteladas na Constituição há mais de 20 anos. Então é um processo longo, um processo que tenta
igualar a sociedade, ou seja, a minoria ela realmente ela precisa desse cuidado, desse olhar voltado para as suas necessidades. O que falta, o que está faltando é uma maior interação da política do governo federal junto com o Estado, junto com os municípios, para que fortaleçam esse vínculo de cuidado com a população indígena, dê um olhar voltado para a saúde, para a educação e principalmente para o saneamento básico e a demarcação de suas terras, que, como a gente observa, essas novas propostas de PEC, tanto a 241, que reduz investimentos na saúde e educação, já é precário. Imagine com essa redução como é que vai ficar e como ficam os direitos e garantias fundamentais. Fora a PEC 55, que é uma continuação da 241, e a 215, que, ou seja, o artigo 231 da Constituição, ela explica que compete à União demarcar as terras da população indígena, e ele já quer fazer essa transferência para o Legislativo, ou seja, novamente observamos um retrospecto às conquistas dos direitos fundamentais. Tem tantas terras ainda que não estão sendo regularizadas, terras que são invadidas, onde a população indígena ela não consegue manter o seu um índice mínimo de qualidade de vida, questão de saúde, de educação, questão de saneamento básico, questões de proteção, questão até mesmo do direito de ter a terra, do direito de ter a sua propriedade resguardada.